Bom, galera, vamos lá então para falar desses ciclos econômicos que aconteceram no território brasileiro. O primeiro deles, vamos falar logo os três quais são, né? O primeiro ciclo é o ciclo do pau-brasil, o segundo ciclo é o ciclo da cana-de-açúcar e o terceiro ciclo, o ciclo da mineração. O quarto ciclo a gente não vai ver hoje, a gente vai ver só na próxima aula, que é o ciclo da cafeicultura. Mas vamos lá rapidamente para a gente caminhar no conteúdo. Primeiro ciclo, de 1500 a 1530, os portugueses extraíam o pau-brasil e mandavam para Portugal para a fabricação de utensílios domésticos, para a fabricação de móveis, enfim, era enviado para lá e aqui era feito com o trabalho dos indígenas. A partir de 1530 nós começamos o segundo ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar, que é quando começaram a vir para o Brasil os escravos vindo da África, os escravos africanos. E aí a gente forma a base étnica do povo brasileiro, que basicamente é formado pela mistura, né, ou pela miscigenação de povos nativos, os indígenas, os portugueses, europeus e os negros vindos da África escravizados. Esses são os três povos que formam a base étnica do Brasil e eles vieram para trabalhar no segundo ciclo econômico, que era o ciclo da cana-de-açúcar. Esse foi o ciclo mais extenso, ou seja, que teve a maior duração, durou mais de 2 séculos e trouxe muito dinheiro para os portugueses, tanto no comércio, na comercialização e na produção da cana-de-açúcar, quanto também na comercialização dos escravos. Encerrado esse ciclo, a cana-de-açúcar começou a ser produzida em outros lugares. Nós tivemos início no território brasileiro do terceiro ciclo, que é o ciclo da mineração. Eu só quero relembrar uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar aqui. Durante o ciclo da cana-de-açúcar, a partir de 1530, começou a ser desenvolvida a pecuária, que é a criação de animais. Essa pecuária, inicialmente ela começou a ser feita junto com as áreas de canavial, mas não estava dando certo. E aí, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, determinou que as áreas destinadas à pecuária fossem afastadas de 40 a 60 quilômetros distantes das áreas canavieiras, das áreas de plantio de cana-de-açúcar. Por isso a gente começou a ocupar o território brasileiro para essas faixas que até então não eram ocupadas, só a partir da pecuária. Muito tímido ainda o território brasileiro na sua porção mais extensa, tem mais de 4.300 quilômetros no sentido leste-oeste, 40 a 60 quilômetros é muito pequeno, mas já é alguma coisa, já começa a se ocupar o interior do Brasil, porque é nesse terceiro ciclo econômico que o interior do Brasil começa a ser ocupado mais intensamente, que é com a atividade da mineração na região das Minas Gerais, nas cidades históricas de Ouro Preto, que antigamente era chamada de Vila Rica, Tiradentes, Sabará. Aquelas cidades de Minas Gerais encontraram-se ali naquelas cidades muito ouro e os portugueses fizeram desse ciclo econômico, que durou pouquinho porque o ouro acabou se esgotando com uma certa velocidade. E a partir desse ciclo a gente tem uma mudança importante no território brasileiro. A capital da colônia, que era em Salvador, na Bahia, foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro por conta de ser uma cidade onde a corte portuguesa veio habitar. Logo depois tinha o porto, era mais fácil para mandar o ouro para Portugal a partir daqui da cidade do Rio de Janeiro. 3 grandes ciclos econômicos, recapitulando para a gente encerrar. Primeiro ciclo, ciclo do pau-brasil, de 1500 a 1530. Segundo ciclo, ciclo da cana-de-açúcar, durou cerca de 2 séculos e junto com ele foi desenvolvida a atividade da pecuária. Terceiro ciclo econômico da aula de hoje, o ciclo da extração do ouro ou da mineração na região de Minas Gerais. Ok?